pessoal, bem-vindos a mais um trabalho aqui na Amorosidade Segunda da Manhã. Meu nome é Josué Sirtoli. Guilherme Pesce, Marco Trindade, Manelei Bianchi, vulgo Bebê, Vitor Marcos Souto, Dulce Elisa. Olha ali, hoje com a dona Dulce também, novamente. Nós vamos falar sobre um assunto que vai dar pano para manga. Coisa séria, coisa interessante e que é o que complica a nossa situação toda, que é sofrimento. Então, como é um assunto que é extenso, vasto, muito provavelmente a gente não vai conseguir resolver ele em um só vídeo. Então nós vamos dividir em 1, 2, 3, 4, 5, quantos vídeos precisarem, a gente vai falando e tal, e para tentar, não pensando em esgotar o assunto, mas colocar o que a gente tem para colocar nesse momento, certo? Então vamos começar com, deixa eu escolher aqui alguém aleatoriamente, o Lindomar. não, Né? Aleatoriamente. Boleta russa. Já combinamos antes, mais ou menos. O meu entendimento, pelo que o mentor falou, ele diz que esse órgão parece uma grande massa negra, olhado de fora, porque aqui está todos que sofrem, só que existe espíritos sofredores, vamos dizer assim. E a origem de tudo isso é porque eles não aceitam o que Deus faz, querem que seja do jeito deles, né? Pelo individualismo. Isso. Daí o Paulo explicou mais ou menos, quando uma pessoa veio aqui querendo um monte de coisas e reivindicando várias coisas, ele disse o seguinte: ninguém vai ter o que quer. E senão Deus não conseguiria sustentabilizar todos os universos se ele fosse fazer o que cada um quisesse. Imagina um ser, eu sei que ele tem todo o poder, onipotência, mas existem infinidades de espíritos e ele ia pedir: o que tu quer? E tu quer o quê? Isso em tempo real, né? Simultaneamente sustentabilizar tudo isso para que mantenha equilíbrio, para que não se finque, para que não se mate. Então, só fazendo do jeito que ele acha, e o que ele acha é o melhor para o espírito. Nós, como ego, normalmente temos as visões diferentes do espírito, né? Então, nós somos espíritos que não aceitamos de bom grado o que ele faz. Então a nossa luta é com Deus. Então ele faz assim, não, eu queria que fosse diferente. E daí eu sofro porque aquilo que me veio é diferente do que eu quero. Então, se ele aceitasse de bom grado até situações difíceis, talvez ele sofreria menos, né? E aqui tem uma pergunta feita Isso, pelo deixa, mentor. antes de tudo, Sim. que é isso, porque o assunto é legal e é vasto, e me veio uma imagem. Agora vamos abstrair aqui, vamos criar um momento de abstração. Supõe que, né, exista o espírito e o ego, né? E existe um entrelaçamento entre esses dois, né? Já são dois em um. Dentro da nossa percepção aqui de terceira dimensão, de matéria, de materialidade. Com vontades diferentes. Sim, exatamente, sim. São dois que têm intenções ambíguas. Por quê? Porque se o primeiro, que é o espírito, vem aqui buscando prova, esse aqui, que é o ego, né? Esse cara aqui, ele não tem que querer isso aqui, por quê? Porque o ego é a prova do espírito. Então, tudo que esse cara aqui quer, precisa e merece é diametralmente oposto do que o ego quer e precisa. Sim. E até merece, né? Não sei, entendeu? Então, as intenções são diversas, são diametralmente opostas de um e outro. Calma. Deus vai preferir esse? Calma. Não, calma, vamos complicar muito mais. Né? Só que nós estamos falando de dois. Agora tu imagina que tu junta ali 70 bilhões multiplicado por 2, 140 bilhões num orbezinho só, né? E ainda tem que existir uma coisa chamada interdependência, ou seja, o livre-arbítrio que esse cara aqui, que é o espírito, tem, nunca e sob hipótese alguma pode atrapalhar o livre-arbítrio
que outro espírito vivendo tendo a mesma aprovação passa. Sim. Então, ainda assim, né, esse cara que a gente entende como causa primária de todas as coisas, amor sublime, né, que tem plena capacidade de análise, ou seja, tem uma inteligência suprema, né, e sustentabiliza toda a percepção de realidade que se tem, ou seja, ele cria a nossa realidade, né? Se ele fosse levar em consideração algo que esse cara aqui, que é o ego, quisesse, está morto. Então, o primeiro cara que se sacrifica nessa história, ou que vem à baila para ser sacrificado, é o ego. Esse aqui não vai ter chance nenhuma. E se não quisesse ser justo, não vai dar para ninguém o que quer. Isso. Não, vai dar para ele o que ele quer e para aquele não. Ele está sendo injusto, então não dá para ninguém. Aí olha o que Deus, olha o trabalho que Deus tem. Então ele passa a criar uma realidade, né, interdisciplinar e interativa e multiplicativa, ou seja, onde agregam todos esses caras em diferentes planos, onde sobre hipótese alguma um realmente interfere no que o outro precisa e merece, a não ser quando colabora com a obra geral, ou seja, quando colabora com o que o outro precisa e merece. Por isso que muitas vezes esse cara aqui, que é o ego, ele nem entende porque fez o negócio, quando viu já estava feito, e depois se deu conta. E diz assim, e aí a gente se pega e diz, mas como é que eu fiz isso aquele dia, cara? Eu não sou assim, por que eu fiz aquela coisa? Porque, não, aí que tá, porque o ego ele só serve de ferramenta para a prova, tanto do espírito que está aí animando ele, mas como prova para os outros que estão ao redor. Por isso que, primariamente, nem mesmo, né? O gênero de prova escolhido é escolhido pelo Espírito. Primariamente, ou seja, antes mesmo da geração do Espírito, o gênero de prova que todo Espírito passa saiu do seu primeiro, do que veio antes. Né? Primariamente, nem o Espírito tem liberdade. Primariamente. Mas depois tem uma série de construções de realidade que vão dando entendimentos possíveis, né? Liberdades possíveis dentro de limitações. Mas aí imagina um pai, eu sou pai, né? Tu faz alguma coisa pro teu filho, pro bem dele, mas ele não tem compreensão de entender e ele interpreta tudo errado, como sendo um pai ruim, né? Por isso que daí Deus sofre por imaturidade. Por isso que o Cristo vem dizer, a cada um segundo suas obras, ou seja, cada um tem o que precisa e merece, não o que quer, né? E nem mesmo o Espírito. Porque o Espírito pode dizer, olha, eu quero encarnar, eu vou encarnar numa situação que eu vou passar um estado de sofrimento numa escala de 0 a 1980. Mas Deus, que é a inteligência suprema, tem plena capacidade de análise de tudo que vai acontecer nessa encarnação, chega e faz uma encarnação com capacidade de sofrimento 512. Porque Deus já compreende que 980 não vai chegar nem perto, não adianta, tu está querendo mais do que tu tem condição. Então tu vai até 512. Por isso que, a partir daí, nem esse livre-arbítrio total o Espírito tem, no sentido de que, muitas vezes, ele busca tanto se adiantar, né, que se dependesse dele, ele viria em situações muito mais complexas, encarnando do que vem. Mas Deus que já tem um entendimento, né? Ou seja, ele já é onisciente das coisas e já vê que não, esse cara não tem capacidade disso, vamos até onde realmente ele tem possibilidade de alcançar. Diz assim, não, tu vai vir até aqui, daqui tu não vai passar, né? E a partir daí a gente mergulha nessa situação. Só que nós enquanto Josué, Guilherme, Dulce, Lindomar, Michael, Vanderlei, a gente não trabalha com esse entendimento. Por quê? Porque para a árvore toda, para a árvore, né, as folhas caírem é da sua natureza, mas para a folha cair é questão de vida ou morte, né? Então, para o universo, nós passarmos por sofrimento, doença, um acidente, ou sei lá, os filhos morrerem, ou ser assaltado, qualquer coisa assim, faz parte do engendramento da vida, não tem problema nenhum.
Agora, para quem passa por isso, é o terror. Caos, né? É o caos, porque caos no sentido de ser caótico, que não há compreensão, entendimento, a ignorância, né? E daí talvez seja a questão de Sócrates, né? O grande mal é a ignorância, né? Ponto. Agora dito isso, vamos conversar um pouquinho mais sobre o sofrimento que o mentor fala, senão não vai falar. A gente já falou, mas vale a pena reforçar aqui. Vocês aqui sofrem, o sofrimento é a doença do espírito. Sofrem porque suas mentes dizem a vocês que vocês foram contrariados, que alguma coisa, algo ou circunstância não deveria ser como está ocorrendo. Sofrem porque vão contra o Pai. A proposta é que comecem a perceber aonde o seu sofrimento surge. Qual é a raiz do sofrimento que vivem naquele momento? Parar e perceber, buscar, né? Parar um pouco o que está fazendo e perceber por que está sofrendo. Meditação. Para tentar achar a raiz, né? Isso. E cada um sofre por motivos diferentes. Quando sentirem qualquer contrariedade, busquem vocês o que naquele momento os contrariou e compreenderão por que sofreram. E quando que tu perceberes, dá o braço a torcer e ouve. O sofrimento daí cessa. O problema é quando vocês, por vaidade, orgulho ou teimosia, insistem em achar que sabem apenas o quanto são resilientes ao sofrimento. Então tu vai buscar a raiz do sofrimento, descobriu, e deve dar o braço a torcer a Deus, por teimosia. Quer continuar na situação. Quero sofrer, preciso sofrer, porque eu não dou o braço a torcer, eu não me entrego. Daí o que o mentor disse, estão clamando ao universo, a Deus, aumenta o meu quinhão de dor, que até então não está resolvendo. Não está adiantando isso. Daí vão sofrer mais ainda, até chegar a uma humildade, sei lá, que é a ser de bom grado que Deus manda. Mas é um pouquinho óbvio, né? Porque a gente vê muita questão dentro dos entendimentos de religião, né? Que é justamente isso, que sempre tem uma grande luta do bem contra o mal, né? Mas, cara, se existir mesmo um tal de Deus por aí que controla tudo, pode haver mal? Não pode, né? Onde é que está o mal? No olho de quem vê. Né? Porque se contraria com o que acontece, passa a ver o que acontece como sendo algo ruim. Por quê? Porque é ruim para o seu individualismo. Mas não busca nunca, e aí a questão, nós nunca buscamos compreender como aquela situação, né, se desenvolve no todo. Ou seja, por que tudo que acontece é porque precisa acontecer, né? E aí, como aquilo lá que está acontecendo nesse momento vai refletir no todo. Por quê? Porque aquela situação que tu está passando não diz respeito e significado só para ti, diz respeito e significado para tudo que tem contato contigo. Porque tem uma trave no olho, como é que vai enxergar para tirar? E essa trave é o individualismo. E o sofrimento cada um tem o seu jeito de sentir aquilo, que seria um sentimento, né? Talvez. Porque para alguns pode vir uma coisa bem pesada, eles dizem, foi vontade de Deus, sei lá, e passa sem muito sofrimento por aquilo. E tem um só porque o arroz está empaçocado, eles viram a mesa e bestemam. Então, para cada um, a mesma situação é vista diferente. Então, não é a situação em si, é aquele que está percebendo. Isso é o conjunto de verdades criadas na mente. É o valor que dá para as coisas. E isso que cada um dá independentemente, ou seja, é como o Leon falou, tem gente que vai dizer que arroz empaçocado é horrível, e tem gente que vai dizer, eu gosto do arroz bem juntinho. E eu gosto de pizza com azeitona. Outro diz, não, eu não quero nem ver na minha frente. Pra te ver como tem gente que é absurda. Come azeitona? E nesse contexto do sofrimento, para mim veio uma imagem na cabeça assim do nosso orbe,
como se fosse um monte de criança chorando, né? Isso, perfeito. Chorando leite derramado. É exatamente isso. Ou seja, Como leite se lavando, né? Se fosse assim um berço cheio de criança chorando, né? Porque não tem Mas, isso. e exatamente isso. E nesse chorando, liga com você reclamar, só que entender que reclamar é clamar novamente o que está acontecendo porque não aprendeu. Exatamente. E não entende que esse choro, esse reclamar, faz com que o universo olhe. Ah, tu não aprendeu que botar o dedo na tomada tu te machuca? Nós vamos ligar a tomada 380. Vamos ver se tu vai aprender. E hoje né, o processo está assim mesmo, né? Tá assim mesmo. Parece que estão avisando que fica mais Não apertado tem o mais, parafuso, né? não tem mais choro. Quem tá com essa proposta aí, né? Pode não se libertar, porque o sofrimento vai vir, mas tu pode compreender o que aquele sofrimento está te trazendo, o porquê que tu está passando por aquilo. Ótimo. E assim tu pode viver feliz com a tua vida, seja no sofrimento, sem dor, com dor. Esse é o processo, né? Mas Deus é tão, né, assim, maravilhoso, que Ele já te bota essas provas para ver se tu vai amar Ele do mesmo jeito com as provas que tu achando que tá ruim. Claro, porque se tivesse tudo bem é fácil, né? Aí é tranquilo, né? Ganhando na Mega Sena, tendo saúde, todo mundo fazendo o que tu quer, que prova que tu passa. Nenhuma. Aí qual é o merecimento também de passar? Exatamente, que tu passa pelo quê? Vamos deixar a Dulce falar? Não. É o seguinte. Desculpa. Desculpa, né? Não, o Vanderlei sempre é culpado das coisas, Meu, isso a gente meu sabe. chamado até o centro com 28 anos não foi por acaso. Foi pelo sofrimento que eu ia passar. As provações que eu ia passar. Eu nem imaginava, não passava pela minha cabeça o que iria acontecer na minha vida, porque aconteceram coisas desesperadoras. Na época eu quase enlouqueci. Olha que legal. Quase enlouqueci. Talvez tenha enlouquecido, e também a só parou aqui. Olha só! Porque foi horrível o que aconteceu com o meu marido, depois aconteceu com a minha filha. O meu marido sofreu uma queda do 5º andar dentro do elevador do Hospital Pompeia. Olha só. Ele caiu, ele ficou todo quebrado. Ele ficou todo quebrado, tanto é que ele ficou 70 dias no hospital, depois 3 meses numa cadeira de rodas quando ele saiu, e 6 meses de muleta, 1 ano, mais ou menos 1 ano, para ele melhorar, porque ele não morreu porque não era a hora. Ninguém vai nessa hora. Não era a hora. Agora pensa só, mas olha como funciona. Dentro do elevador, 5º andar, caiu lá embaixo e não morreu. Não era a hora. Não tem como explicar. E eu assisti tudo. E a minha filha pequena também. Assisti tudo. Tem muito marido e mulher que se a mulher assistisse isso ia dizer Acabou meu sofrimento. não, ele não morreu, piorou. A senhora, você falou de loucura, mas não se preocupe que aqui é uma casa de recuperação. Aqui É uma casa de exatamente. Graças a Eu, Deus. na verdade, Ou não sei se não vai piorar, né? Não sei. tem uns casos que não tem solução. Mas eu acho que é o seguinte, eu acho que o mentor pegou e disse o seguinte, né? Nós vamos lá para um local que a coisa é crítica, nós vamos pegar os piores casos, vamos te dar num lugar só. Se nós conseguirmos melhorar um pouquinho. Não, porque se essa turma aqui tiver jeito, todo mundo tem. Com certeza. É bem tranquilo. Não, mas que Deus dá jeito para tudo também. Sim, de um jeito ou de outro. E depois continuou, né? Mas... Então, isso é bacana, porque realmente essa proposta de entendimento, né, espiritual, que a vida continua depois da vida, e que na verdade a vida é lá e não aqui, né, consola no sentido de que a gente passa a entender que algumas coisas têm que acontecer e vão acontecer com a gente, e aquilo que o mentor muito coloca, né, a dor continua, tu vai continuar, a dor existe, a dor faz parte, mas o sofrimento vem, tu compreende que aquela dor é normal, faz parte da vida, e o sofrimento, tu manda o sofrimento embora. Ameniza. Isso. Porque se não vir o sofrimento, tu não vai mudar.
É só pela Infelizmente a gente tem essa questão de se tá tudo bem, como vocês estavam falando, se não tiver o sofrimento, a gente não se mexe. A gente é acomodado. E aquela frase que saiu lá, o sofrimento é ter pena de si mesmo. Foi dali que saiu, né? Não sei. O sofrimento era ter pena de si mesmo. Tipo, eu passei pela situação, daí eu fico, mas coitadinho de mim, por que fizeram isso pra mim? Se vitimiza, né? Faz uma tempestade. Eu acho que vamos fazer o seguinte, ó, vamos usar essa frase, esse link, sofrimento é dependendo de si mesmo, no vídeo 2 sobre sofrimento, então. Sim. Vamos lá? Pode ser? Então tá. Gente, Deus abençoe a todos, curta o vídeo, inscreva-se no canal, dê o like e principalmente seja feliz.